Tá começando mais um Acesso Geral, o seu programa de entretenimento das noites aqui da TVE, canal 24 da NET, ou você sabe que pode assistir aos nossos programas também pelo nosso canal no YouTube. É só digitar TVE Jundiaí, lá estão todos os programas, todas as matérias feitas pelo jornalismo, então sinta-se à vontade para compartilhar também no seu Facebook, nas suas redes sociais. A gente está fazendo esse trabalho para você aí de casa, tá bom? No programa de hoje eu vou falar de um filme muito legal que já entrou em cartaz, que se chama Vermelho Russo. Ele é dirigido pelo Charlie Brown e tem a Martha Noel e a Maria Manuela no elenco. Olha, eu vou te dizer uma coisa, é um filme muito legal. Eu sinceramente viajei muito assistindo ao filme, é uma loucura. Ele fala sobre teatro, fala sobre amizade, fala sobre relações entre pessoas e mostra uma Rússia muito diferente do que eu estava imaginando, assim, é muito maluco, assim, de um lado a Praça Vermelha, de um outro uma Louis Vuitton, uma comida típica russa com um letreiro de McDonald's do lado, mas obviamente não é só isso, é porque eu fui viajando e isso eu conversei também com as atrizes sobre esses temas todos, que é a Martha Noel e a Maria Manuela. Elas conversaram comigo, contaram um pouco como é que surgiu a ideia desse filme, a ideia desse roteiro incrível. E também, no segundo bloco, você vai ver o meu bate-papo com o Charlie Brown, que é o diretor desse filme. Eles estiveram na Rússia, ele vai contar um pouquinho dos bastidores. Porque esse filme é muito interessante, ele tem personagens secundários bem interessantes, como eu tinha dito. Eles são personagens que surgiram ali, eles não imaginavam que esses personagens fossem surgir, então por isso, na verdade, o filme acaba sendo uma mistura de ficção com documentário, você não sabe o que é real e o que é criado por eles, então vale a pena você assistir por isso, tá bom? Começando então o programa de hoje, a gente vai assistir agora o trailer do filme e na sequência já tem minha entrevista com as duas atrizes principais, a Martha e a Maria Manuela. Vamos conferir. Станиславский называл его так: как стать другим, оставаясь самим собой. Oi, mãe, cheguei. Estamos na Praça Vermelha. Quem tem boca vai na Rússia. Baranga, Mor, Marta. Que baranga? Baranga. Olha pra ela. Eu já conheci a Marta de vista, mas foi ali que a gente ficou amiga mesmo, fazendo teatro. Você quer ser sempre o centro das atenções. Eu quero Você é uma ser puta amiga egoísta. Vocês ficam competindo entre vocês? Eu acho que eu sou atriz porque eu quero ser amada. Se eu pudesse pegar essa nave aqui pra qualquer lugar do mundo agora, pra onde seria? Martha e Maria Manuela, eu tava conversando antes da gente começar a gravar aqui sobre uma experiência que eu tive assistindo ao filme. Foi muito maluco, assim, porque eu tive várias experiências com ele. Eu vou começar falando, na verdade, sobre a Ina, que é aquela senhora que vocês encontram no filme, que eu tive uma reação muito diferente. Eu não sei pra vocês como é que foi. Eu fiquei muito emocionado de ver aquela senhora ali, e vocês conversando com ela, e eu queria saber como é que foi essa relação, se ela é uma personagem, se naquele albergue, naquele hotel, enfim, naquele espaço que vocês estavam lá, o que ela representou pra vocês também? Foi muito louco o encontro com ela, porque ela, de certa forma, apareceu no primeiro dia de filmagem, assim, o primeiro ou segundo. Foi quase um batismo, entendeu? Ela realmente apareceu do nada. Ela abriu a porta, a gente deu ação, ele começou a fazer, ela abriu a porta e entrou. E foi uma coisa que não aconteceu em mais nenhum dia, não é uma coisa assim que acontece. Então ela foi... A gente lidou isso de uma forma meio cômica, né? Ela é engraçada, mas a gente também ficou super emocionado dela entrar ali, porque ela foi uma grande produtora de cinema, né? Então, de certa forma, foi quase uma coisa espiritual, assim, ela aparecer ali. Foi muito forte. Eu tô falando dessa relação da Ina, que é uma personagem do filme, porque, na verdade, eu também fiquei muito em dúvida o que era ficcional, o que era documentário, o que vocês estavam improvisando, o que era... Eu fiquei muito em dúvida. Então, isso movimentou muito o filme dentro de mim. Eu sei que vocês não gostam muito de falar o que é ficcional, o que não é, né? Pra vocês lá, na Rússia também, como é que foi esse trabalho? Foi um trabalho de se deixar sempre em aberto, assim, porque a gente, para poder captar, filmar o que estava no roteiro, criar coisas novas e captar a gente, é como se a gente tivesse que deixar assim 30%, 20% do dia meio livre ou de HD interno livre para poder surgir uma Ina, coisas surgiram lá, né? E outras coisas que parecem que são totalmente surgidas a gente criou de fato. Então
Foi uma experiência de estar sempre em estado de atenção, assim. A gente, sabe, filmava 24 horas por dia. A gente acordou um dia com o Charlie filmando a gente no quarto, assim, sem avisar a gente. Então acontecia isso mesmo, né? Sim, acontecia. E eu acho que é exatamente isso que a Marta falou. A gente deixava uma margem pro espontâneo aparecer, né? Pra não ficar uma coisa assim. Então, essa parte toda documental, esses personagens russos que vão entrando na história, eles dão um frescor, né, pra história que a gente está contando e uma espontaneidade que eu acho que era muito o que o Charlie estava buscando também ao contar essa história. Só para o pessoal de casa entender, é inspirado num blog que você escreveu durante a sua passagem pela Rússia, é isso? Um diário que eu publiquei na revista Piauí e que depois eu acabei postando num blog que eu criei chamado Vermelho Russo. Foram 40 dias nessa primeira vez que você foi que escreveu. Exato. E muito do que tá ali, eu acho que a maioria é o que a gente vê no filme. Essencialmente, a essência tá no filme. Mas tem muita coisa que está no diário não foi para o filme e muita coisa que está no filme que não estava no diário. Outra coisa muito doida, eu acho que vocês podem contar, porque vocês estavam vivendo lá, é a Rússia, né? Eu fiquei muito impressionado com o que é a Rússia, eu não imaginava, né? A gente ouve falar da Rússia, vê fotos, vê tanta coisa, mas eu fui também viajando com vocês e eu consegui entender pela primeira vez o que é a Rússia. Né? Quando eu vi a Louis Vuitton aparecendo ali no meio de uma coisa tão doida. No meio da Praça Vermelha, né? É no meio da Praça Vermelha? Não, na frente tem o túmulo do Lenin, ali empalhado, né? E a Louis Vuitton a 600 metros. Pois é, tudo muito maluco, né? Como é que é a Rússia? Essa coisa... Eu quero saber tanto desse lado que a gente não conhece, da Praça Vermelha, de como é essa relação do que foi comunista e o que já é mais capitalista, e também a relação do teatro na Rússia, que é super importante, né? Eu quero saber dessas duas coisas. O teatro na Rússia tem um lugar muito de protagonista, né? Eu escrevi até no diário, assim, que tá pro russo como o futebol tá pro brasileiro, assim. Os russos vão muito ao teatro, ainda hoje. Eles amam os atores de teatro, eles levam flores pros atores de teatro. Tem uma tradição ali muito, muito louca, assim. Muito mais forte que o cinema? Acho que sim. Eu acho que sim também. Sim, não. Acho que não. A dramaturgia russa também, né, é muito forte. Chekhov, Gorky, enfim, todos a literatura russa, tudo e não só a literatura como os grandes mestres da arte de interpretação, as primeiras pessoas que falaram assim, gente, o que é, não foram as primeiras, mas o que é interpretar, que criaram métodos, tudo pensaram a representação, foram os então russos. Assim, claro, assim, não é que eles são melhores que a gente, mas eles têm uma tradição. E essa parte de vivência da Rússia, da vida mesmo na Rússia, para vocês? Essa coisa que a gente estava comentando, da Louis Vuitton, Brasil, essa coisa você pode ir pra Rússia e ter várias experiências, né? O cara vem pro Brasil, vem pro Rio, ele tem uma experiência, o outro cara fala, não, fui lá pra Serra Gaúcha, era totalmente diferente. Eu fui pra Bahia, não tem nada a ver. A Rússia é um país muito grande e com vários tipos de experiência, depende da viagem que você faz. Eu tô falando isso porque quando eu fui pra Cuba, por exemplo, eu sempre uso como exemplo, eu achei um lugar muito doido, assim, um lugar que eu nunca tinha ido e não imaginava que fosse daquela maneira. Uhum. E você vai conhecendo coisas e vendo, não sei, lugares e conhecendo pessoas, que é tudo muito diferente. Eu imaginei que a Rússia também fosse isso, por isso que eu embarquei, talvez, nessa viagem de vocês também, dos lugares e das coisas. E por isso que eu queria saber mais ou menos como que era essa coisa mais social da Rússia, né? A vida social da Rússia. É um país difícil, né, Manu? Assim, é um país que não é um país que se abre à primeira vista, assim. Tipo o brasileiro, bem-vindos! Assim, é um país defendido. Eles são muito embrutecidos, né? Muito duros, né? É um povo muito sofrido, né? Os russos são muito sofridos e muito desconfiados. Então, num primeiro momento, parece que acontece uma espécie de resistência, mas que depois a gente consegue adentrar. E aí é muito mais legal, né? A hora que você... Quando uma pessoa é mais fechada, a hora que você conquista ela, é muito mais prazeroso também. Né? Vocês estavam falando na coletiva, inclusive, que os russos são muito desconfiados, né? Eles desconfiavam de tudo de vocês, né? Das filmagens, enfim. Aí você começa a ficar desconfiado também, né? A pessoa tá desconfiando de você, você começa a ficar desconfiado dela. Agora, também, né? Tem uma curiosidade muito... que você falou da comida.
Né? E aí aparece a comida no filme, eu falo, meu Deus, que coisa estranha. Olha, a realmente nossa experiência gastronômica na Rússia, as 2 vezes que a gente foi, a primeira vez a gente comia muito no refeitório da escola, né? E não é que a gente tava com grana pra ir no japa, pra ir no italiano, a gente comia comida ali dos estudantes. E claro, tem também tudo isso lá. Tudo isso Claro. tem pizza, tem... E a segunda viagem, a gente também tava em catering de um filme de baixo orçamento, então a gente também tava comendo assim, meio... Então, assim... Razoável, você tá bem generoso. Não tem nada razoável. Não, assim, tem uns restaurantes russos muito gostosos, tem uns restaurantes georgianos super interessantes, uma pizza... Mas a comida ali do dia a dia, do inverno, é muito gordurosa e tem um trigo sarraceno, umas bolinhas de carne, uma coisa com umas compotas, assim, que não é o nosso gosto, assim. Com fome, fome é o melhor tempero, né? Com certeza. Eu achei uma coisa muito engraçada da minha personagem, de ser uma personagem que come bastante. Então, assim, aonde eu podia enfiar ela comendo, eu enfiava, assim. Várias vezes no filme eu tô mastigando. Então, assim, e eu tinha que achar tudo bom, porque a personagem é gulosa. Então, assim, eu comi muito lá. Mas... Sim, não era tudo tão bom assim, quanto parece. A gente tá acabando a entrevista já, mas eu preciso, pra encerrar, eu quero, na verdade, perguntar sobre o seu momento dando a entrevista. E tem uma frase da Manu no filme também que eu acho incrível, mas depois a gente conversa sobre. Então eu vou perguntar sobre essa frase que você fala, que você escolheu ser artista, eu acho que vale pra você também falar sobre. Você escolheu ser artista porque, é claro, você quer se expressar, mas você também quer ser amada. Olha, toda vez que essa cena passa no cinema, eu me sinto... Parece que eu tô pelada na frente de todo mundo correndo, assim. Pois é, Eu isso foi uma coisa que me exposta. marcou muito ali também. Porque eu acho que todo artista, claro, quer se expressar, mas também quer ser amado. Tem isso. É uma cena muito importante pra você? É uma frase muito importante pra você? Foi quase uma descoberta aquilo pra mim, assim. Porque eu fui pra um lugar... Eu queria dar uma entrevista muito, muito sincera. E também era eu e era a personagem. E aí eu... Falei, nossa, eu tenho que... E como a gente tava brincando com essa coisa de se abrir muito, eu falei, eu tenho que ir pra um lugar muito honesto aqui, né? E se eu realmente for bem honesta, é isso que eu tenho a dizer neste momento. E foi pro filme. Mas eu me sinto super exposta, assim, morro de vergonha. Essa hora eu quero sempre me enfiar na... Jura? É. Pra você essa frase vale também? Eu não falaria essa frase, mas vale, claro que vale. A gente sempre quer ser aceita, né? Faz uma unha, então tá tudo certo na sua entrevista, maravilhoso. fazer uma unha. Gente, eu adorei o filme, de verdade. Obrigada. Eu espero que todo mundo embarque como eu embarquei, porque é uma viagem muito gostosa e eu acho que é um autoconhecimento, é muito bom. Eu acho que a gente assiste vocês e enfim, a gente se conhece um pouco mais, na verdade. Que bom. Obrigado a todo mundo nos cinemas vendo Vermelho Russo. Exatamente, em cartaz. Valeu, obrigado. Obrigada. Tá aí então meu bate-papo com a Marta e com a Maria Manuela, incríveis, uma delícia. A gente tá falando hoje de Vermelho Russo, um filmaço brasileiro que tá em cartaz nos cinemas do Brasil. Não perca, tá? Mas a gente continua. No próximo bloco eu volto a falar do filme e converso sobre os bastidores com o diretor Charlie Brown. Ele vai contar um pouquinho pra gente como é que foram criadas algumas situações do filme, a presença de personagens secundários que também são importantes pra trama. Não saia daí, é bem rápido, eu já volto. Eu tô de volta com o Acesso Geral de hoje, falando sobre o filme que já está em cartaz, O Vermelho Russo, com a Marta Noil e a Maria Manuela no elenco, um filmaço brasileiro muito legal. O filme é brasileiro, mas ele é todo filmado na Rússia, tá? Não tem nenhuma cena aqui no Brasil. Aliás, tudo que acontece no filme é na Rússia mesmo, tá? Você vai fazer uma viagem muito legal, muito interessante, vale a pena você conferir. E agora, vamos conhecer um pouquinho dos bastidores do filme. Eu conversei com o Charlie Brown, ele é diretor do filme. Ele é um baita de diretor, ele é incrível, ele é muito bom mesmo e ele tem essa pegada mais documental junto com ficção. Você vai entender quando você assistir ao filme, é muito interessante. Vamos ver um bate-papo com ele então. Charlie, muito bom conversar com você. Eu já conversei agora com a Marta e com a Maria Manuela e eu tava contando pra elas o quanto esse filme me movimentou de uma maneira muito diferente do que outros filmes me movimentaram. Eu embarquei muito nele por diversas razões. Primeiro eu quero saber como é que foi a sua relação com a Marta para chegarem a esse filme, porque o filme, na verdade, é inspirado num diário da Marta. Eu já conhecia as duas, né, de algum tempo, assim,
na época que eu era ator, da cena teatral e coisa e tal. E quando eu li o diário, eu me interessei muito porque, além do diário ser bom por si só, estava lá na Piauí, era interessante, divertido e coisa e tal, mas eu ainda tinha essa relação de conhecer as duas e conhecer o professor Russo, né? Então aquilo despertou minha atenção, mas ainda demorou um tempo até eu querer fazer. Eu li e falei, caramba, que legal e tal. Que pena que eu não fui nessa vez, pensei, né, que perdi. Você já tinha ido pra Rússia alguma vez? Não. Inclusive eu tinha até pensado em ir nessa viagem, porque eu tinha feito o curso com o Russo, aqui em São Paulo, né? E elas decidiram ir fazer o curso lá e o Russo é o professor que aparece no filme? Não, também não. É um genérico, é uma versão parecida. E eu pensei em fazer o curso lá e acabei não indo por, sei lá, problemas de dinheiro, de agenda, apesar que não era tão caro, mas enfim, eu não sei se eu não podia na época. Eu não tinha gostado muito. Quando eu fiz o curso com o Russo aqui, eu não gostei tanto do curso em si, mas eu gostei da cena, que é aquela figura daquele homem falando aquelas coisas com a tradutora. E, era tudo muito cênico, parecia uma cena ali, eu ficava olhando, acho que por isso que eu fui mal no curso, porque eu não estava prestando atenção naquilo e não fazia a minha própria cena. Então eu achei que tinha ali muitos elementos que seriam interessantes de explorar num filme, né? Vocês filmaram na Rússia quando o longo o Vermelho Russo? Nossa, a gente filmou cinema muito demorado, em 2014. 2014. Você já tinha ido para a Rússia antes para fazer locações? Ou vocês foram direto? Como é que rolou isso? Logística? Então, não, eu me encantei pela história, mas eu tinha acabado de fazer, eu estava terminando o meu primeiro longa, que eu tinha filmado todo no Uruguai, que é um país que é praticamente o país da minha avó, meu pai mora lá, então é um país que eu conheci muito, muito bem, é um país muito tranquilo, muito fofo aqui do lado, fala espanhol e tal. Então, o meu primeiro impulso foi falar, eu fiquei excitado com esse desafio da Rússia, ao mesmo tempo fiquei um pouco temeroso, né? Nossa, é longe, é frio, não fala língua nenhuma, nada. Mas aí... Porque não falam inglês lá, né? Muito pouco ainda. Muito pouco inglês. Então, é praticamente impossível, você não consegue nem ler a placa, né? Por causa do cirílico, do alfabeto cirílico, então é muito complicado. Mas aí eu falei, tudo bem, né? Porque a história ali contada, eu me sentia muito próximo dela, eu falei, o resto é legal também, vamos descobrir juntos, como elas descobriram naquela história também. Fui com a Marta a primeira vez fazer pesquisa para o roteiro ainda. Ah, tá, então já tinha. A gente foi junto, passamos uns 4, 5 dias, ela me mostrou tudo lá, me contou um pouco mais. Coincidentemente, em seguida, fui com outro filme para um festival em São Petersburgo, então já conheci um pouco mais a Rússia. Aí fiquei um tempão sem ir, aí quando a gente entrou na pré-produção, eu fui 2 vezes seguidas antes de filmar. No auge, eu cheguei lá na primeira dessas viagens, no dia 21 de dezembro, que é o dia mais escuro do ano. Foi uma depressão. Eu imagino. Eu estava falando com a Marta e com a Maria Manuela, elas já haviam ido, então eu acho que havia uma diferença na maneira de viver a Rússia. Porque como eu conversei com elas, eu imagino que seja um pouco difícil e um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Tanto que eu falei para elas que o meu exemplo que eu sempre falo é a história de Cuba, que quando eu fui para Cuba, eu achei aquilo tudo muito estranho também. Eu falava, é um país que eu nunca tinha visto alguma coisa parecida. Sim. E eu imaginei que a Rússia também fosse desse jeito, por isso que eu embarquei de uma maneira muito diferente no filme. Você enxergava dessa maneira também? Você estava num lugar e falava assim, o que é isso, sabe? Você olhava pela janela, ou enfim, você andava de carro, aquela hora que elas vão fazer as compras numa feira de artesanato, eu acho que é uma feira de artesanato. Foi diferente para você também, essa vivência na Rússia? Foi muito diferente, porque, sobretudo Moscou, porque você vai, por exemplo, as pessoas, São Petersburgo e tal. São Petersburgo é uma cidade muito europeia no aspecto. Moscou é uma cidade muito russa, né? Desde do Kremlin, que a gente acha que o Kremlin é aquela igrejinha lá, aquilo lá não é o Kremlin não, mas o Kremlin é do dado, o Kremlin é um palácio imenso, né? Onde o presidente, não sei o que e tal, que é uma construção muito antiga, aquela arquitetura daquelas igrejas, eles têm quase que uma vertente de religião católica deles, é uma cultura muito forte, né? A gente esquece que ela é forte, mas ela era praticamente tão forte de uma certa maneira como a americana, porque a Rússia era um império, continuou sendo um império na época do comunismo e agora, enfim, não é mais um império, mas é um país com características muito particulares, então sim, você fica sempre surpreso. E Moscou você vê isso muito pelo tipo de construção de todas essas épocas, desde a época do império até a época do comunismo, os grandes edifícios do comunismo, aquelas avenidas imensas,
Uma cidade completamente diferente de nenhuma outra. Você parece que está no cenário o tempo todo. Assim. Você falou da cultura muito forte, a cultura do medo também eu acho que é muito forte, né? Vocês ficavam preocupados em filmar, por exemplo, na Praça Vermelha? Como é que rolou isso? A cultura do medo, ela existe uma... Mas é engraçado, o que há de fato, por exemplo, eu me senti absolutamente seguro andando em Moscou a qualquer hora da madrugada, não tinha medo nenhum. Imagina, pra gente que vem daqui, não tem nenhum medo. Assim. A gente lê... Será que hoje em dia também, né? Tá tudo meio perdido. Não, assim, politicamente é um país muito complicado, a gente sabe de gente que foi assassinada ali na beira do palácio, opositor e tal. Mas você que tá ali, não... Havia, por exemplo, quando a gente foi, levem sempre o seu passaporte, vocês podem ser chamados pela delegacia se não tiver o passaporte. Coisas estranhas. Tanto é que a atriz portuguesa ficou retida na Rússia, porque os brasileiros não precisam de visto. Mas os europeus sim, parece que é tipo um revanchismo ali com a comunidade europeia. Então, fez-se um visto de trabalho para a atriz portuguesa que durava o tempo da filmagem. Quando a gente terminou, ela quis ficar lá mais uma semana de férias, ok, ninguém lembrou desse assunto. E ela foi para o aeroporto e não deixaram ela embarcar. Que loucura. E todo mundo tinha ido embora, coitada. Ela ficou lá uma semana, teve que ir num julgamento, tá banida da Rússia por sei lá quantos anos. Que horror! Então isso existe ainda. Eu acho que a gente foi um pouco irresponsável. Quando faz um filme, você meio que acha que é super-herói, que tudo vai dar certo, né? Mas para filmar na rua, filmar no metrô, por exemplo, a gente não pediu nada. Não é nada tranquilo. É um processo burocrático horroroso. De tal maneira que a gente decidiu ignorar qualquer procedimento legal de ordem burocrática e a gente foi... Estamos sabendo disso agora. Não, espero que eles não me prendam em O consulado russo também está sabendo disso agora. Bom, enfim, não teve nenhum problema em relação a isso, então. Não, a gente também era muito discreto, muito cuidadoso. A gente, para essas circunstâncias, tinha uma câmera muito pequena, não usava boom, tentava... Até uma vez na Praça Vermelha, o nosso operador de som sacou lá um boom, deu um segundo e a gente foi expulso. Então... Eles têm uma coisa, um pouco como o Brasil, uma burocracia muito antiga, muito arcaica, muito complexa, tudo pior do que o Brasil. Eles gostam de papel, com um monte de carimbo. Bem burocrático. Muito burocrático. Então, acho que se você vai no caminho totalmente oposto, eles nem passa pela cabeça que alguém vai filmar no metrô um filme, imagina. Charlie, para encerrar, eu conversei com as meninas sobre a aparição da Ina no filme, que me emocionou muito. Eu fiquei super emocionado com aquela senhora, aquilo lá mexeu de uma maneira muito louca comigo. E também, eu não conversei com elas para conversar com você sobre a recepcionista do albergue, do hostel, enfim, daquele espaço que vocês estavam ali. Porque ela também me emocionou de uma maneira muito doida, porque aquilo me parecia tão verdadeiro. Eu não sei se ela era atriz ou não, mas ela me parecia uma pessoa tão sofrida e que queria ter realizado um sonho que talvez não tenha conquistado. Não sei se essa é a história dela, não sei se ela é uma atriz, não sei o que rolou ali. Mas eu queria que você falasse um pouco dela. Essa personagem da porteira é engraçado. Quando a gente deveria ter filmado num alojamento estudantil, mas nenhum alojamento estudantil quis a gente. Eles ficavam muito desconfiados sempre. Achavam tudo muito estranho, era difícil. É brasileiro, vai levar um samba, uma feijoada. Vão roubar a gente, sei lá, vão falar mal da gente. Uma preocupação que a gente ia denegrir a imagem da Rússia, queriam controlar, era uma coisa estranhíssima. E aí a gente não foi aceito em nenhum alojamento estudantil e a produção local um dia, diante do meu desespero total, porque eu não queria fazer num hotel de jeito nenhum, ela falou, olha, tem um lugar aí e tal, meio estranho, mas vamos ver aqui e tal. Aí eu cheguei lá, sem saber muito bem o que era, e a primeira pessoa que eu vi foi a recepcionista loira que estava lá, que era recepcionista. E eu fui entrando assim, e ela começou a gritar em russo comigo, bravíssima. E eu fiquei apaixonado por ela imediatamente. Nem liguei que ela era brava, eu achei ela incrível. Eu falei, nossa senhora. E tinha um personagem grande no roteiro, que era um porteiro, homem russo. E aí, na hora, eu falei, não, gente, eu quero filmar nesse lugar, porque essa mulher tem que ser a porteira do filme. E aí foi um longo processo para convencê-la de que e tal, mas ela gostava, ela vinha com umas roupas incríveis. E aí só que aí, num determinado momento, eu contei que então a gente inventou essa personagem, que era uma atriz. Eu não sei direito de onde ela veio, se ela foi... Não sei nada. Sei que ela estava gostando de fazer aquilo e que ela fazia aquilo muito bem, mas eu nunca consegui transpor a barreira da linguagem, ter tempo de entender de onde vinha aquela figura, mas a gente convenceu ela de fazer esse personagem, de uma atriz que tinha virado porteira, até que um belo dia, ela dá a cena que ela dá o pôster do filme que ela teria feito, e a menina da produção russa se enganou e não produziu um pôster adequado, não dá pra ver a cara dela, foi uma situação... E aí a porteira entrou numa viagem louca
ética de falar, eu não posso fazer, não vou fazer essa cena porque isso denigra a imagem das atrizes russas. Eu não lembro o que aconteceu. Ela tinha essa relação, então, meio maluca mesmo. Ela era meio doida, ela veio com esse papo estranhíssimo, assim, se recusou. Eu não sei como a gente convenceu ela, mas não era uma coisa de dinheiro nem de nada. Era uma coisa que ela achou que a gente estava denegrindo a imagem. Eles têm sempre essa coisa da imagem que vão denegrir. Engraçado. Foi uma relação meio conflituosa, mas no final, quando ligava a câmera, ela virava um amor. E você descobriu uma ótima atriz. É. Maravilhosa. Charlie, muitíssimo obrigado pelo filme. Você. Valeu. E eu sei que você está escrevendo um filme novo também, mas falaremos sobre isso quando o filme for lançado. Certeza. Onde é que tá o Charlie que eu te emprestei pra fazer a cena? Te devolvi. Não, tô te falando que não tá comigo. Bom, eu tô te falando que eu te devolvi. Se não tá com você, você procura direito, porque no meio da sua bagunça você não vai achar as coisas mesmo. Eu te emprestei o Charlie. Você que tem que me devolver, não eu que tenho que ficar atrás do Charlie. Tá, eu te devolvi o Charlie. Procura direito que você vai achar. Não tá comigo, tô falando que não tá, não sou louca. Posso olhar nas suas coisas? Não, não pode. Você tá afim de me irritar? Não, não tô afim, querida. Posso entrar no seu armário e ver se o meu Charlie tá lá? Eu vou entrar. Não pode. Você não vai mexer. E Dá larga. licença. Você tá louca, Manuela? Para de mexer nas minhas coisas. Tá aí então, nossa dica de hoje, Vermelho Russo, hein? Em cartaz, não perca. Vou ficando por aqui, lembrando você de casa que eu volto no próximo Acesso Geral. Você é sempre meu convidado. Um beijo, até mais, tchau.